Salve pessoal da Academia de Gênios, tudo bem com vocês? Meu povo, hoje eu tô vindo aqui falar com vocês, abrir mais uma série aqui no nosso canal do YouTube, falar de um outro tema que tá muito relacionado com tudo que a gente vem falando, mas que é um tema importante, que são técnicas de estudo específicas que você pode usar no seu dia a dia, na hora de criar um modelo de revisão, na hora de estudar, na hora de pegar uma lista de exercício. Tem muitas técnicas que você pode usar para alinhar tudo que a gente tem falado aqui, para ter um estudo assim mais produtivo, um estudo que demande menos do seu tempo e tenha mais eficácia. Então, essas técnicas elas vêm para ajudar a gente e hoje eu estou aqui para te contar a primeira técnica que eu quero trazer aqui no canal, que é uma técnica que, assim, eu posso dizer que mudou muito do meu jeito de estudar, que transformou e facilitou muito a minha revisão, principalmente, a minha hora de lembrar do conteúdo, de buscar aquele conteúdo, porque, assim, basicamente, como eu fazia, era resumos. Então, eu sempre pegava o que estava no livro, o que o professor tinha mandado anotar no caderno, e escrevia uma folha de resumo, e às vezes ficava uma, duas, três folhas de resumo. E aí aí eu estava tentando revisar para a prova, tinha um ponto específico que eu tinha que procurar, e aí ficava um tempo lendo o resumo para poder encontrar aquele ponto. Então, assim, o resumo para mim ele nunca deu muito certo, principalmente na hora de revisar, de ter uma revisão ágil. E aí eu fiz um curso, eu estava no segundo ano do ensino médio, eu fiz um curso sem ser no colégio, de uma técnica de estudo que para mim mudou muito tudo isso, que é a técnica chamada mapa conceitual. Provavelmente você já ouviu falar do mapa mental. O mapa conceitual, ele é na verdade um mapa mental com algumas aprimorações que eu vou falar aqui para vocês. Então o que que acontece? Para o ser humano é normal a gente ter uma taxa de esquecimento, porque todo dia a gente vê muitas coisas novas, a gente entra em contato com muitas coisas novas. E se a gente memorizasse, guardasse tudo aquilo, é, a gente não ia ter espaço, entende? Então é normal ter uma taxa de esquecimento para abrir espaço para você conseguir armazenar novas coisas. E com isso a gente tem que aprender principalmente que para memorizar o conteúdo, para guardar aquele conteúdo, é necessário você dar importância àquele conteúdo. O seu cérebro entender que aquilo é importante para você. Então, assim, a revisão, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, ela é muito importante para quem quer memorizar o conteúdo, quem quer não ter que ficar lembrando, decorando as coisas, memorizar de verdade, aprender. Então, essa técnica ela vem para facilitar muito isso, porque ela facilita o seu caminho de entender a linha de raciocínio na hora de estudar. Por quê? O que é um mapa mental? Vamos pegar o mapa mental para ser a base, para vocês entenderem, já que é uma ferramenta que vocês estão acostumados. O mapa mental é aquele mapa em que você pega as palavras-chave do conteúdo, aqueles termos mais importantes, e você vai construindo um mapa em que você consiga visualizar o conteúdo, consiga visualizar os termos-chave, e naquele modelo de mapa que você cria, você consegue criar um modelo de revisão, um modelo de revisão ágil. O mapa conceitual, ele agiliza ainda mais a revisão. Por quê? Porque você dá um sentido para o seu mapa. O mapa mental, ele não tem um sentido, o mapa conceitual tem. Você tem um sentido para seguir a linha de raciocínio na hora que você for revisar. Isso facilita muito. E como que você dá o sentido? Por exemplo, quando você pega um mapa mental, você sabe que tem um balãozinho, vai ter a conexão entre esse balão e outro. O que acontece? No mapa conceitual, você vai ter o mesmo balão, a mesma palavra-chave que você iria usar no mapa mental, por exemplo, e aí, em vez de você ter só uma linha conectando esse balão a outro, você vai ter uma seta, porque essa seta vai indicar o sentido em que você tem que ir lendo, o sentido em que o mapa anda. Então, você põe uma seta apontando e na seta você tem que colocar uma palavra de conexão, um conectivo, que normalmente vai ser um verbo. Então, por exemplo, você dá o sentido à sua linha de raciocínio a partir dessas palavras de conexões. Isso vai facilitar muito. Então, por exemplo, quando eu coloco um termo geral, e eu quero falar o que está dentro desse termo gerais, quais são os tópicos desse termo geral. Então, por exemplo, eu posso colocar um termo geral de biologia, tipo um tema de biologia no geral, que vai ser um balão, porque é o conteúdo que eu estou estudando, por exemplo. E aí, quando eu vou entrar nos tópicos. E aí eu vou colocar uma seta apontando para um tópico e posso colocar vários tipos de conectivo. É importante o conectivo ser curto para você ligar esses tópicos. Então, por exemplo, são conectivos que você pode utilizar
para ligar. Eu vou até aqui deixar no link desse vídeo, se você quiser acessar, modelos de mapa conceitual que eu tenho feito no estudo do direito, que tem me ajudado muito na hora de revisar. Então eu vou deixar aqui para vocês poderem visualizar isso, poderem pegar essa noção. E aí uma dica, uma coisa que eu tenho feito que, nossa, para mim eu acho que é um ponto que tem feito muita diferença na minha hora de revisar, na hora de estudar. O que acontece? O mapa conceitual, como são só os termos, você tem que muitas vezes puxar na memória. Pô, mas eu não consegui puxar na memória. Eu vi aqui o termo, tal, eu vi as ligações, entendi o raciocínio, mas esse termo específico eu não consegui puxar, eu não consegui lembrar o que é, o que significa. O que eu faço? Eu coloco, como eu uso uma ferramenta, o Canva, para fazer os meus mapas conceituais, eu sempre coloco um link naquele termo que vai me jogar para o significado daquele termo. E aí, com isso, eu vou sempre visualizando, tá? Eu visualizei, cheguei num termo, não estou lembrando. Eu faço um esforço, porque você tem que fazer o esforço. Quando você faz o esforço, o seu cérebro entende que aquilo é importante. E aí, quando você vê o resultado, o significado, ele vai guardar. E aí eu faço o esforço, tento, não consegui. Aí eu clico no link, me direciona lá para o termo, o significado, eu leio, pronto, já visualizei. Então a gente pode usar essas ferramentas que vão agilizar muito o estudo, em vez de você ter um resuminho, aquela monte de página de resumo. Essa é a dica que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Usem os mapas conceituais para revisar. Eu te garanto que vai facilitar muito. Existem muitos estudos que comprovam que os mapas conceituais eles são mais efetivos na hora de memorizar. Então essa é a minha dica para vocês. Peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para a gente continuar trazendo conteúdo para você, beleza?